Um raio de luz incide com um ângulo de 45 graus com a normal à face de prisma, cuja seção principal é um triângulo equilátero. Considerando que o meio onde o prisma se encontra é o ar, índice igual a 1, e que o desvio do raio de luz ao atravessar o prisma corresponde ao valor mínimo, então aquela condição de desvio mínimo, assinale o que for correto. O ângulo em relação ao normal que o raio emerge do prisma é 60 graus. Gente, eu trouxe já o desenho para vocês aqui, ó. Esse aqui é um prisma, né, equilátero, então esses ângulos internos aqui, ó, são iguais, né, tudo 60. E esse é aquele caso de desvio mínimo do prisma. O desvio mínimo, o desvio é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo entre a direção inicial e a direção final. Quando o desvio é mínimo, você tem que lembrar que o ângulo de incidência, então na aula eu chamei esse aqui, ó, de I1, esse, vai lembrando, R1, esse R2, esse I2. Quando o desvio é mínimo, I1 é igual a I2, o ângulo de incidência é igual ao de emergência. E o ângulo de refração R1 aqui é igual ao R2. Então você pode chamar simplesmente de I e de R. Então, vamos anotar isso aqui. Sempre que a questão informa que o desvio total é mínimo, então lembrem-se que I1 é igual a I2, 45. Então a primeira já está falsa, porque esse ângulo aqui é 45. E o R1 é igual a R2. A gente pode chamar simplesmente de R. Então, a primeira é falsa, porque o ângulo em relação ao normal com que o raio emerge do prisma é 60. Não, é 45. Então, isso aqui está falso. Isso aqui é 45. O desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar o prisma é 30 graus. Bom, a gente precisa aqui primeiro achar o ângulo de refração. O desvio total é o desvio na entrada mais o desvio na saída. Ou, se você preferir, o desvio total é a soma do ângulo de incidência com o ângulo de emergência menos o de abertura. Vamos fazer o seguinte, vamos achar esse ângulo R. Tá fácil. A gente acha esse ângulo R aqui por lei de Snell. Ó, índice do ar vezes seno de 45, índice do prisma vezes o seno de R. Na verdade, a gente vai usar essa fórmula para achar o índice do prisma. Porque como R1 é igual a R2, olha aqui, então R é igual a R, lembra que o ângulo de abertura, lembra dessa relação do prisma? O ângulo de abertura, eu vou escrever aqui embaixo, é R1 mais R2. Então aqui a gente acha o ângulo de refração, ó, porque aqui vai ser 60, olha aqui embaixo. R1 é igual a R2, vai dar R mais R, 2R. Então, R vai ser 30. Então, o ângulo de refração é 30. Então, achamos que esse cara é 30, esse é 30. Pronto, a gente já tem todos os ângulos. O desvio aqui na entrada. Quanto que a luz desviou aqui na entrada? Vou chamar de delta 1. 45 menos 30, 15. Quanto que a luz desviou aqui na saída? Faz a diferença. 45 menos 30, 15 também. Então, o desvio total é a soma dos desvios parciais, né? Nesse caso, vai dar 15 mais 15. Então, desviou 15 na entrada, 15 na saída. Esse desvio total é 30. Achamos o desvio total, ótimo. Então, tá verdadeira. Esse caso é o mais simples de prisma, que é o desvio mínimo, quando o I1 é igual ao I2, R1 é igual ao R2. E a gente achou o R1 e o R2, que eu chamei simplesmente de R, pela propriedade do ângulo de abertura, tá? Então lembra disso, ó. Esse ângulo aqui, ó, que é chamado ângulo de abertura do prisma, ele é R1 mais R2. Mas como R1 é igual a R2, então 60 vai ser 2R, igual eu escrevi ali embaixo, 30.
O índice de refração do prisma vale raiz de 2. Agora sim a gente vem aqui, aplica a lei de Snell e acha já o índice do prisma. Vamos lá, o índice do ar é 1, 145 é raiz de 2 sobre 2. Aqui é o índice do prisma. O seno de R vai ser seno de 30, que é meio. Tchaca, tchaca aqui. Show. Acabamos de achar, então, que o índice do prisma é raiz de 2. Essa tá verdadeira, então. Também, né? Então, a 2 e a 4 estão verdadeiras. A 8. O ângulo de refração do raio de luz na primeira face do prisma é 45. Falso. O desvio é 45. Isso aqui, ó. Isso aqui representa o quanto ele desviou na entrada, 15. E aqui ele desviou na saída também, 15. E o ângulo de refringência do prisma é 30 graus. Não. O ângulo de refringência é esse aqui, ó. Que é 60. Então tá falso. Então, estão corretas a 2 e a 4. Então, o somatório vai dar 6, né? Então, a resposta... 2 mais 4, 6. Então, essas duas estão corretas. Então, 6. Beleza? Valeu!